E emulando a parceria vitoriosa entre o Lula e o Alckmin, o PSDB de São José dos Campos e também do Vale do Paraíba deve caminhar junto com o PT nas próximas eleições para enfrentar o bolsonarismo que cresce e espalha raízes por todo lado, em especial em São José dos Campos, representado aí na figura do atual prefeito, e isso deve ter grandes impactos, até porque é uma questão de sobrevivência ao PSDB, que se não tomar uma atitude rapidamente deve desaparecer por completo do estado de São Paulo. Quer entender o que está acontecendo e a importância e o impacto disso na sua vida? Assista esse vídeo até o final, se inscreva no canal, não esquece de comentar no final, porque é importante saber a sua opinião, para que caminhos você acredita que as nossas cidades vão, e senta o dedo para compartilhar. Já é dado como fato consumado, que PT e PSDB devem caminhar juntos, tanto em São José dos Campos como no Vale do Paraíba, por mais que suas lideranças oficialmente tentem esconder aquilo que está na cara de todo mundo. Um dos grandes exemplos disso é que o PSDB já mudou até a sua liderança na Câmara de Vereadores de São José, que até então estava em cargo do Renato Santiago, que é alinhado ao atual governo, é bolsonarista e provavelmente deve abandonar o barco lá na frente para se caminhar junto com o Elton e com a igreja da cidade, mas que por enquanto continua aí junto com o governo e que foi alijado do processo para dar lugar ao doutor José Cláudio, que é um social-democrata totalmente alinhado com o pensamento do PT, tanto que inclusive declarou voto ao Lula durante as últimas eleições. Isso é um fato consumado, já para bom entendedor, pingo é letra, mas não vai parar por aí. Deve ser anunciado nos próximos dias que o ex-prefeito e ex-deputado federal do PSDB, o Eduardo Cury, também deve assumir um cargo em Brasília, muito provavelmente para fazer e ampliar essas costuras entre PT e PSDB, não só em São José dos Campos, como no Vale do Paraíba como um todo, e se possível no estado. Isso porque o PSDB precisa muito mais que o PT dessa união para poder continuar sobrevivendo, continuar existindo, senão será atropelado pelo PSD do Kassab, pelo PL do Valdemar da Costa Neto e do Bolsonaro nas próximas eleições, perdendo o resto de prefeituras que eles ainda detêm algum poder. Então isso é uma questão de sobrevivência, não tem essa de porque eu isso e aquilo. Lógico que muita gente aí do cidadão comum vai estranhar, porque nas últimas décadas, PT e PSDB protagonizaram aí o principal antagonismo na política, né? Um ganhava votos o PSDB ganhava voto do antipetismo e o PT ganhava eleitores de quem não queria ver a direita no poder. Mas isso mudou e vai retornar, na verdade, às origens social-democratas. O PSDB chama Partido da Social-Democracia, não é de graça. E lá na raiz eles caminhavam juntos. Na hora que era para enfrentar um mal maior, como o bolsonarismo agora, eles se juntaram. E a prova disso é que o próprio Emanuel Fernandes, o ex-prefeito, que é a grande liderança em São José dos Campos e no Vale do PSDB, em 92, na eleição onde a Ângela Guadagnin, do PT, foi eleita prefeito, ele ficou em terceiro lugar e no segundo turno ele apoiou a Ângela contra a direita da época, representada pelo Dr. Coimbra. Já na eleição de 96, na eleição sucessiva, já que não tinha reeleição naquela época, foi a hora do PT dever o favor, e o PT ficando em terceiro lugar, a Ângela e o PT apoiaram a Emanuel contra a direita representada pelo Pedro Ives. Então quem se surpreende com essas manobras todas é que não conhece a história. Aliás, é comum as pessoas negarem a história nos últimos tempos. Tem um prefeito aí que conseguiu negar a história do Mercadão Municipal, que foi construído em 1921, está escrito na fachada, e ele insiste em falar que fez 100 anos agora, que é 2023. Ou seja, não adianta nem querer discutir com esse tipo de gente. Mas se por um lado a coisa já está bem encaminhada, e por mais que eles venham aqui a público, lógico, até para tentar manter parte desse eleitorado consigo e preparar melhor a cabeça desse eleitor, que votou muito no PSDB como antipetismo, tem um tempo, então provavelmente essas lideranças vão negar, vão endossar que não, eu sou anti-PT, eu sou mais anti-PT que o atual prefeito, mas é tudo jogo de cena para ir preparando o terreno, até para que podemos inclusive manter os vários cargos que o PSDB ainda mantém na prefeitura de São José dos Campos, porque o prefeito ingênuo, ele ainda continua acreditando que essas pessoas na hora H vão caminhar com ele, como aconteceu lá em 2016 com
o ex-prefeito Carlinhos, que acreditou nessa lenda e acabou abandonado com mais da metade do seu staff, deixando ele para trás. Mas não para por aí, a coisa está ficando cada vez mais feia para o atual prefeito, para sua tentativa de reeleição, e se ele não começar a se mexer logo, ele deve ser a próxima vítima da maldição do Garcia, o vice do Dória, que não conseguiu chegar até no segundo turno. E isso por conta disso, ó. Enquanto o PSDB e PT vão se unindo em busca de atingir seus objetivos, do lado da direita do bolsonarismo, o racha é cada vez mais evidente e é bem provável que nas próximas eleições nós tenhamos 3 candidatos bolsonaristas à Prefeitura de São José dos Campos. O atual prefeito, o Dr. Elton, ligado à igreja da cidade, que como vocês podem ver está correndo por fora e deve assumir essa semana o seu cargo de deputado estadual lá na Assembleia Legislativa e já montou até um portal novo de notícias na cidade, que começou aí, por enquanto, para aquecer os motores como se fosse uma coluna social, mas assim que baixar a poeira deve começar a fazer críticas mais contundentes ao governo. E não para por ele não, olha até quem está se assanhando por aí a vir a candidata a prefeito, vendo que a porteira está aberta. Ela, deputada estadual Letícia Aguiar, que foi eleita e se apresentando como filha adotiva do Bolsonaro, também está aí se juntando ao PL, dando a entender que ou ela, ou então seu chefe de gabinete, que foi candidato inclusive nas últimas eleições a prefeito, devem voltar para esse páreo. E por quê? Porque estão enxergando as fragilidades do atual governo, que mesmo diante desse cenário bastante hostil, insiste em criar inimizade com todo qualquer segmento social que ele encontra. São os bairros irregulares da cidade, que ele fica querendo desmanchar, mandar derrubar casa e outras coisas. É o comércio local, que tem enfrentamentos ali no centro, com atraso da obra, dando prejuízos para essas pessoas e batendo de frente. Agora começou a caçar confusão com o pessoal lá do calçadão, caçou confusão com os servidores, caçou confusão com professores, ou seja, a cada confusão nova que ele entra com segmentos sociais é um grupo a menos que vai estar junto com ele, como os evangélicos, que boa parte devem caminhar inclusive com o Dr. Elton, que fez 35 mil votos graças à Igreja Universal. Aliás, do atual staff de vereadores do PSDB na cidade, 2 já estão fechadíssimos lá naquela união com o PT, um que é o Renato Santiago, que ainda está aí conformado, ressentido que perdeu a liderança, deve caminhar aí com o Dr. Elton, até por falta de opção, porque ele não consegue ter votos para se eleger sem apoio da igreja, então mesmo que ele quisesse ficar com o prefeito não dá, e provavelmente o único que deve se manter fiel ao prefeito, atual prefeito até o final é o presidente da Câmara. Fora isso, o resto ele não tem nada na mão, ele está contando com coisa que não tem. Basicamente o que a gente está vendo em São José dos Campos é um prefeito que segue meio deslumbrado, como naquele conto da roupa nova do rei, onde o rei foi engambelado por um alfaiate que falava para ele que estava fazendo a roupa mais linda do mundo e só as pessoas muito inteligentes sabiam, e aí pegou um dinheirão para deixar ele nu e ele foi desfilando pelado pela cidade inteira até que chegou uma criança e falou: olha, o rei está pelado. E aí que ele acordou. Quando acordou era tarde, ele já passou vergonha o tempo todo. Então dá tudo isso, todo o jogo está aberto ainda, mas algumas coisas estão bem encaminhadas e essa situação PT e PSDB, por mais que seus personagens venham a negar publicamente, até fazer ataques gratuitos para um lado ou para o outro, é tudo mise-en-scène. Por baixo dos panos já está tudo amarrado e é bem provável que saia uma chapa onde um saia pré-candidato a prefeito, o outro a vice. Inclusive parece que já existem até alguns acordos de que isso seria escolhido a partir de quem tiver em melhores condições numa pesquisa que venha a ser feita lá por meados de maio do ano que vem. Então ambos têm vários quadros de excelência que podem disputar essa eleição fazendo frente, fazendo jus, pelo menos para garantir um segundo turno com certa tranquilidade, e isso deve ser o que vai rolar no partir do ano que vem, 2024. Então o barco segue, vamos acompanhando e senta o dedo para compartilhar.